foi feito. A jogada do primeiro gol, ela se desenvolve assim, eu acho que o Alex recebendo essa bola no entre linhas ali, chega no fundo com o Arana faz o cruzamento, termina do outro lado pro Coelho. E é isso, acho que esses pequenos detalhes que o treinador passa pra gente e a gente executa da melhor maneira possível, é onde está essa virada de chave do jogo, onde destranca essas ações do jogo e a gente, consequentemente, ingressando nesse período do jogo, acaba mudando a partida. Igor Gomes, tudo bem? Bom, vamos lá. A pergunta que eu te faço é a seguinte: hoje o jogo foi muito truncado, com muita pancada, e para você ter ideia, foram 102 minutos de jogo, mas apenas 47% da bola rolando. O que você pode falar sobre esse jogo tão pegado, tão agredido e também tão parado? Jogo difícil manter a concentração com esse estilo de jogo, ser bem sincero. Eles muito aguerrida, compete bastante, acho que até às vezes, algumas vezes de maneira um pouco desleal, mas é o estilo de jogo deles. E sem falar que essa parte de parar o jogo, o juiz também tem como característica de amarrar o jogo um pouco mais. A gente só tinha que, acho que o que a gente tinha que fazer nós fizemos, que era concentrar nas nossas ações e se manter centrado no jogo, e eu acho que fomos felizes nesse aspecto. Tanto é que eles fazem esses estímulos e a gente sempre voltado para o jogo nas nossas ações, e a gente conseguiu reverter essas ações em gols e foi o mais importante da partida. Ô Igor, agora o Cuca falou na coletiva sobre a dificuldade que ele está de encontrar o time titular ideal. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque foram dois Atléticos hoje diferentes. O primeiro tempo, muito ruim, e o segundo tempo, o Atlético se apresentou de outra forma. O que a conversa que está rolando nesse intervalo, o que ele falou, o que ele pediu para vocês? Então, acho que se ele está com dificuldade para encontrar o time ideal, acho que é uma dor de cabeça muito boa. Acho que o elenco é recheado de grandes jogadores. São vários jogadores que entram no decorrer da partida e fazem a diferença. E jogadores que chegam agora, ingressam no elenco que já estava pré-montado e que já tem grandes jogadores e somam ainda mais. Então eu acho que é uma dor de cabeça boa. Se ele pensa dessa maneira, é porque eu acho que ele está muito confiante, muito contente também com o elenco. Eu acho que quem tem a ganhar com isso é o Galo, dos jogadores, a torcida, os jogadores que vêm desfrutam de uma grande partida. E se Deus quiser, com essa dor de cabeça muito boa, acho que ele vai saber montar os melhores elencos para as partidas e que possamos aí, se Deus quiser, conquistar um título que no final das contas é o nosso objetivo. Oi, Igor. Claro que no jogo o resultado sempre é o preponderante, principalmente numa competição de mata-mata. Mas queria essa avaliação sobre o desempenho do Galo no jogo de hoje. Apesar da vitória, muita gente ficou na bronca, torcida, analistas. Queria saber qual é a avaliação de você do desempenho, da atuação do Galo nessa vitória. A pergunta foi sobre desempenho. Acho que no segundo tempo, no primeiro tempo um pouco duro, a equipe deles guerreando bastante, a gente ficou com um pouco de dificuldade para encontrar os espaços e esses passes, as pessoas que estavam ocupando esses certos espaços. Mas no segundo tempo eu acho que a instrução do professor foi pontual, principalmente para mim, para o Alex ali, quando ele fala para a gente ficar mais, guardar mais a posição no entre linhas ali, para que essa bola chegue e que a gente atacasse a última linha. Alexander, tudo bem? Você começou o jogo hoje como um volante um pouco mais avançado. Com o passar do jogo, você foi dando uma recuada. O que você pode falar sobre essa partida? No início da partida, quando eu entrei, ele pediu para trás ali, jogando nos espaços para poder ter a bola e criar mais oportunidades. Então, eu fiz o que ele pediu, só que ao decorrer do jogo eu já tinha conversado com ele. Falei, cara, se precisar, no decorrer do jogo tem que ir na lateral esquerda, lateral direito, não tem problema. Tem que desempenhar meu papel da melhor maneira possível. E ele pediu para ficar mais de 5 ali. No final da partida eu fiquei. E graças a Deus consegui muito bem. E é isso, cara. Eu tô aqui para ajudar o Galo e o que ele precisar eu tenho que estar preparado. Alexander, você sempre entrando muito bem, né? E o Cuca chegou inclusive a falar agora na coletiva sobre a sua entrada, a importância sua no time e a dificuldade dele de montar o time titular. Você acha que já não está pedindo passagem aí para titularidade? Cara, isso aí fica a critério do Cuca, cara. A gente tem que estar sempre preparado e treinando, evoluindo com a mente focada, porque quando a oportunidade aparecer a gente tem que abraçar. E eu acho que, cara, só quem tem a ganhar com isso é o Galo, porque quando os dois jogadores da minha posição estão jogando bem, um tá fazendo gol, o outro tá pedindo passagem, o outro tá jogando bem, eu acho que o nível da equipe aumenta.
Então eu acho que isso fica a critério dele escolher quem que vai jogar, então eu tenho que estar preparado e quando ele precisar eu tenho que estar apto para jogar. E como é que tá a sua questão de adaptação física? Porque o campeonato árabe, querendo ou não, é um campeonato que não tem tanta... Agora tá até bem melhor, né? Mas não tem tanta movimentação e não tem tantas partidas em sequência como aqui. Como é que tá sendo essa adaptação para você, a volta ao futebol brasileiro? Bom, na verdade o jogo lá é pegado sim, mas não é como aqui, porque é jogo meio de semana, final de semana. Mas eu vim de uma pré-temporada, eu falei com ele que já estava preparado para jogar, só precisava acompanhar e entender mais o sistema de jogo dele. Então eu acho que eu falei que estava preparado, assim, quando ele precisar, eu tenho que me adaptar e estar sempre com o pé no chão esperando a minha oportunidade. Um time argentino, numa partida como Reinier, fala aqui comigo. Reinier, fala com a gente. Olha o Reinier, esse é o cara, hein? Esse é o cara, veio aqui e voltou. Eu falei com você que você ia estrear bem, você tá lembrado, né? E você estreou com aquela peitada, rapaz, e levou o Galo, ajudou o Galo à vitória. O que você pode falar da sua estreia pelo Galo? E parabéns. Muito obrigado, estou muito feliz com a estreia, feliz com a vitória, que é o que mais importa. Esse primeiro jogo foi um jogo bastante complicado desde o começo, a gente ajustou ali no intervalo algumas coisinhas ali e feliz com a assistência e principalmente com a vitória. Seu pai, inclusive, na sua apresentação, ele tomou ali a cena, né? E ele chegou a falar com a gente que você vinha com essa vontade, né? Com essa vontade, sede de gol. E hoje você entrou e realmente fez a diferença. Você falou que você nem ia comentar sobre o clássico, que já ia pensar no Godoy Cruz, que você estava preparado. Agora eu queria que você falasse desses próximos confrontos. Você está preparado já para entrar? Estava bastante focado na semana, porque eu precisava treinar e eu agradeço bastante ao staff todo que fez uma semana para eu pegar ritmo, para eu poder tá bem agora nesse jogo. E como eu já falei muitas vezes, ali eu tirei um negócio da cartola ali e dei assistência para o Hulk. Estou bastante feliz. A estreia que eu esperava, podendo ajudar o Galo, dando raça, vida. Tenho que melhorar ainda fisicamente e isso vai ser dia a dia, entrosamento também, e agora focar no domingo contra o Grêmio. O Cuca disse que não tem um time titular ainda na cabeça, já entra com uma assistência bacana dessa, vai pleitear um lugarzinho logo de imediato, ou acho que tem que se preparar um tiquinho ainda fisicamente? Não, acho que tem que me preparar, se for para jogar eu vou jogar, se for para entrar no segundo tempo eu vou estar ali à disposição, e acho que essa disputa é saudável. Um time que quer ser campeão de duas competições bastante importantes tem que ter grandes jogadores para brigar, e eu acho que a gente tem grandes jogadores que podem entrar no primeiro tempo, no segundo, que vai dar 100% para ajudar o Galo. Na sua apresentação, a gente fez uma pergunta sobre confiança. Você falou que foi algo que fez muita falta na sua passagem pela Europa e que você quer e precisa reencontrar. Você acha que com essa estreia, com a apoio da torcida, essa assistência, é um passo importante para você já recuperar essa confiança? Então, a confiança já começou desde o aeroporto, quando eu fui recepcionado pela torcida, depois aqui no jogo da Copa. Então, e os jogadores também me deram essa confiança no dia a dia, então entrei bastante confiante que a gente podia virar o jogo, e graças a Deus deu tudo certo. Essa vitória é da massa e de todos os atleticanos. Parecia uma jogada de futebol, né, cara? Mas que seja um jogo bonito, que seja um jogo leal acima de tudo, que não haja confusão, porque quando tem confusão a gente está ali dentro de campo, a gente luta pelo nosso, protege o nosso, mas assim, cara, quando tem confusão acaba manchando o que tem mais de especial, né, que é o futebol. A torcida vem para ver futebol e nós jogadores temos que ser os protagonistas dentro de campo, dando o nosso melhor, sendo competitivo, mas não sendo desleal. Olha aí o Hulk, aí, o homem que levou o Atlético à vitória. Hulk, seguinte, hoje quase 500 gols, já tá chegando lá, artilheiro da Arena MRV, um dos maiores artilheiros da história do Atlético, e hoje levou o Galo à vitória. Parabéns, inclusive. O que você pode falar desse seu momento no Galo e artilheiro da temporada? Feliz, primeiramente, pela vitória. Sabíamos que era muito importante conseguir a vitória hoje, para tentar ir para o jogo de volta um pouco mais confortável, né? Com certeza não vai ser nada fácil, vai ser uma grande decisão. Deu para a gente entender a porradaria que foi hoje, né? Como eu acabei de falar ali, que
que que na próxima quinta-feira seja um jogo legal, um jogo leal, que haja esse nível de competitividade, mas que não haja deslealdade, não haja confusão. Foi triste o que aconteceu ali na arquibancada que eu vi. Cara, e tem muita gente que vai para o estádio para assistir, leva um filho pequeno e de repente tem confusão dessa e acaba sendo envolvido sem ter nada a ver com a situação, né? Então, que haja o protagonismo dentro de campo, que seja um lindo jogo e que a nossa equipe do Galo estejamos na maior concentração possível para fazer um grande jogo coletivo e voltar com a classificação. Primeiramente, Hulk, parabéns pela artilharia da Arena. Queria que você falasse um pouquinho do jogo. Um jogo bastante parado, truncado e apenas 47% do jogo com a bola rolando de 101 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo e da condução da arbitragem. Cara, é complicado, entendeu? Quem controla o jogo são os árbitros. A gente tenta falar para eles ali que é difícil, não é fácil para o árbitro também, quando o jogo, uma equipe que vem para travar o jogo, para ele acelerar, entendeu? Eu já vi árbitro por muito menos dar cartão para o Everson ou para outro goleiro que demora para jogar. Não foi o caso de hoje, entendeu? Então são critérios diferentes que a gente não... É difícil comentar. Os árbitros têm que tomar as decisões, né? Tem árbitro que tolera mais, tem árbitro que não tolera tanto, então a gente tenta, pelo menos, poxa, professor, deixa acelerar um pouquinho o jogo mais e falar, estou tentando fazer isso, mas assim, é difícil. É claro que a gente está ali em campo, a gente quer que o jogo corra, entendeu? Mas assim, é triste quando você vê um jogo com muita pancadaria, muita porradaria, sabe, pouco futebol, então isso acaba inflamando também a torcida que está do lado de fora. Hulk, você hoje foi agraciado ali por um passe do estreante, o Renier, e eu queria que você falasse sobre essas substituições do segundo tempo, uma leva de novos atletas para o Galo aí. Eu queria que você comentasse o quanto eles vêm colaborando, o quanto já colaboram a partir de hoje também. Cara, no primeiro tempo o jogo bastante pegado ali, o segundo tempo ficou mais pegado ainda, porque a gente entendeu que tínhamos que ser mais competitivo ali, né? Não que não estávamos sendo, mas tínhamos que entender que tinha que ir ali a 1000% e não a 100%. Foi o que aconteceu e o jogo acabou melhorando pra gente, né? Jogadores novos, com certeza, vem sendo fundamental e vão ser mais ainda durante as competições, né? Chegaram agora, deu pra ver que são jogadores de qualidade, altíssima qualidade, que vão acrescentar bastante. Que a gente possa se conhecer o mais rápido possível e tudo corra bem. Isso aí. Um abraço, né? Que tudo corra bem e desejo toda a sorte do mundo para os novos jogadores e que eles sejam muito felizes aqui, com certeza eles felizes, vamos ser todos felizes. Luke, na campanha do Galo até aqui na Sul-Americana, o Atlético teve muita dificuldade contra Cienciano, Bucaramanga, Iquique, hoje com Godoy, que são equipes piores, investimento muito menor. Queria saber a que você atribui essa dificuldade do Galo nessas partidas. É a forma com que esses adversários jogaram? Cara, é difícil você falar o real motivo, é porque a gente não sabe. Mas acredito eu que, teoricamente, você acha que o jogo é mais fácil. E eu canso de falar que no futebol não existe mais teoria. É na prática, quando a bola rola, a equipe que estiver mais concentrada, a equipe que for mais intensa, vai ser mais feliz. Então a gente tem que entender que essas equipes, teoricamente, que são menores, vão vir dentro da vida. E a gente tem que igualar na vantagem, tem que igualar na determinação, não tem que ter bola perdida, porque quando a bola estiver com nossos pés, a gente vai jogar melhor. Então acho que falta um pouco desse time de a gente entender que temos que igualar na vontade ali. Não que falte vontade, pelo contrário, é pra gente entender que, cara, temos que jogar como time pequeno, como falo, né? Quando não tem bola, é time pequeno, quando tem bola, é time grande. É isso no futebol que acontece, defender bem, ser competitivo e ser ousado quando tiver a bola no pé. E como manter o equilíbrio, cara? Depois de um jogo desse, tanto bola parada, a própria comissão técnica do Galo reclamando, o árbitro tomando o jeito que tem que tomar, as atitudes. Como que a equipe pode superar e conseguir essa vitória no final, meu amigo? Cara, é um jogo... Por isso que falam que futebol é um jogo difícil de entender. Por isso que a gente tem acompanhamento psicológico, tudo isso, porque a gente tem que se preparar, mesmo ali no calor do jogo, onde você está discutindo com o adversário, onde você está impaciente com o árbitro, com isso ou aquilo. Você tem que manter a concentração
Então, por isso que eu particularmente não desmerecendo nenhuma profissão, pelo contrário, eu respeito todas as profissões possíveis, porque independente da profissão que você exerça, você tem que exercer com amor. Então, eu amo jogar futebol por tudo que representa. Concentração, foco, responsabilidade, principalmente a cobrança. A gente é cobrado todos os dias. Não que as outras profissões não sejam, mas se você erra um passe, tu é cobrado. Se tu erra um lateral, tu é cobrado. Se tu erra um escanteio, tu é cobrado. E a gente não é uma máquina, todo mundo vai errar. Mas amanhã é um novo dia, agora é já pensar para tentar ajustar o máximo possível. Errar, tu vai errar sempre, mas tentar errar o mínimo possível. Obrigado.